E aí galera, meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos abordar mais uma entre várias patologias endócrinas. Então, nesse nosso estúdio cozinha, criando receitas de conhecimento, vamos fazer uma salada baseada na hiperprolactinemia. Vocês sabem quais são os motivos de aumento da prolactina e o que isso pode causar? Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo, tem muita informação boa aqui. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas e peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem aquele like bacana, ativem o sininho para mais notificações, façam seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos servir esse vídeo. Caros aventureiros da endocrinologia, famintos por conhecimento, vamos conhecer vários tópicos sobre o aumento da prolactina, inclusive algumas armadilhas no seu diagnóstico. Vamos fazer uma pequena revisão. Bom, a prolactina humana, ela é um hormônio heterogêneo que pode apresentar três principais formas circulantes, os quais são um monômero, que corresponde a 80 a 90% da prolactina total, uma forma dimérica, conhecida como big-prolactina, e a forma de alto peso molecular associada a uma imunoglobulina, normalmente conhecida como macroprolactina ou big-prolactina. A prolactina é um hormônio produzido pelos lactotrófos hipofisários, e existem várias substâncias que regulam sua secreção, algumas por terem efeito inibitório, como a dopamina, e outras por terem efeito estimulatório, como a serotonina, TRH, opiáceos e os estrogênios. A prolactina é essencial, é necessária para a lactação e desempenha um papel importante durante a resposta imunitária também, afetando a proliferação e diferenciação de muitas células do sistema imune, e também tem sido usada como possível marcador de desordens metabólicas. A hiperprolactinemia é caracterizada pelo excesso de produção da prolactina nas pessoas. É uma das alterações hormonais mais frequentes na prática clínica e, na maioria das vezes, apresenta como sinais e sintomas que incluem a diminuição da libido, a alteração menstrual, a infertilidade e a galactorreia. Um estudo conduzido na Escócia demonstrou ao longo de 20 anos uma prevalência de hiperprolactinemia na população em geral, no valor de em torno de 0,1%, com taxas de incidência 5 vezes maiores nas mulheres do que nos homens, as quais se tornam aproximadamente parecidas quando os indivíduos atingem a idade de aproximadamente 65 anos. A hiperprolactinemia tem várias causas, que pode ser classificada em fisiológica, farmacológica e patológica. As causas fisiológicas mais comuns e mais importantes são em ordem alfabética: o coito, a estimulação mamária, o estresse, exercícios, gravidez, lactação e sono. Coloquei de forma alfabética porque é difícil de mensurar qual delas pode ser mais importante no aumento da prolactina. Dentre as causas farmacológicas, a classe de medicamentos mais comum associada à hiperprolactinemia é a dos antipsicóticos, representados pelas fenotiazinas, as butirofenonas, risperidona, sulpirida. Porém, os antidepressivos tricíclicos, a amitriptilina e a clorpromamina, ou inibidores da monoaminoxidase, alguns antihipertensivos como verapamil, reserpina, metildopa, medicamentos de ação gastrointestinal como a metoclopramida e mais raramente inibidores da recaptação da serotonina como a fluoxetina e a sertralina, e os contraceptivos orais normalmente causam elevação da prolactina. Quando passamos para as causas patológicas, as mais frequentes responsáveis pelo aumento da prolactina são
Vejam bem, o hipotireoidismo primário, disfunção do eixo hipotalâmico hipófise-tireoide. Tá? A acromegalia, por muitas vezes os tumores produtores de HGH serem mistos e produzirem também a prolactina. E os micro e macroadenomas produtores de prolactina. Tá? Os adenomas hipofisários clinicamente não funcionantes também. Nesse caso, assim como na presença de qualquer outro tumor celular ou paracelular, não prolactinoma, a hiperprolactinemia decorre muitas vezes da diminuição do transporte da dopamina hipotalâmica para a hipófise, levando à ausência da ação inibitória. E esse processo, então, muitas vezes também é chamado de desconexão hipotalâmico-hipofisário, ou compressão da haste. E, classicamente, está associado a níveis séricos aumentados de prolactina, geralmente um pouco inferiores a 100 nanogramas por ml. A hiperprolactinemia é também um achado comum em indivíduos com cirrose hepática ou insuficiência renal. A denominação hiperprolactinemia idiopática tem sido reservada para pacientes nos quais se encontra uma causa óbvia para esse distúrbio hormonal após investigação, podendo ser um microadenoma não visualizado, às vezes por um exame de imagem. A maioria dos sintomas relacionados à hiperprolactinemia são os observados no hipogonadismo hipogonadotrófico e galactorreia. A prolactina elevada diminui a secreção pulsátil das gonadotrofinas por inibição da liberação hipotalâmica do GnRH, causando efeito direto nos testículos e ovários, e isso vai causar irregularidade menstrual e amenorreia nas mulheres, e perda mineral óssea em ambos os sexos, e também causa redução da libido, independente dos níveis de testosterona. E em pacientes com macroprolactinoma pode haver algo que a gente chama de efeito de massa, como dor de cabeça e alteração visual. Algumas mulheres apresentam galactorreia em presença de ciclos menstruais regulares e concentrações normais de prolactina. Essa condição é chamada galactorreia idiopática. Pode estar presente em até 40% a 50% de todas as mulheres com galactorreia não puerperal. Porém, o achado de galactorreia no homem é altamente sugestivo de prolactinoma. Sabe o que podia ser bem sugestivo também? Agora você se inscrever no canal, apertar o botão de like e o sininho para mais notificações. Diagnóstico clínico. A hiperprolactinemia deve ser investigada em mulheres com distúrbios menstruais, particularmente oligomenorreia e amenorreia, galactorreia ou infertilidade, e em homens em razão do sintoma de hipogonadismo, diminuição da libido, disfunção sexual e infertilidade. Também deve ser investigada em todo paciente portador de macroadenoma, mesmo que negue queixas relacionadas ao hipogonadismo. Os prolactinomas devem ser considerados em qualquer paciente com sinais e sintomas neurológicos ou oftalmológicos decorrentes do efeito de massa na região celular, como cefaleia ou alterações do campo visual, com hipopituitarismo associado. O diagnóstico diferencial ele é feito durante a avaliação de um paciente com sintomas ou sinais clínicos, ou até mesmo exames laboratoriais de hiperprolactinemia. É fundamental que causas fisiológicas e medicamentosas sejam afastadas por meio da história clínica cuidadosa, exames físicos adequados e teste de gravidez quando necessário. Também deve-se dosar o hormônio estimulante da tireoide, o TSH, e realizar exames bioquímicos de função renal, tipo creatinina sérica e hepática, AST e ALT, para que sejam afastados, respectivamente, o hipotireoidismo primário, a insuficiência renal e a insuficiência hepática. Sugere-se também que o diagnóstico de acromegalia seja afastado nos pacientes com característica clínica dessa doença, bem como nos indivíduos com macroadenoma hipofisário. A determinação inicial da prolactina sérica pode ser verificada em qualquer período do dia, devendo-se simplesmente evitar o estresse excessivo
e também o estresse da punção venosa. Uma única determinação é mais do que o suficiente para estabelecer um diagnóstico. Os ensaios laboratoriais mais utilizados para essa dosagem de prolactina, de forma adequada, deveriam ser a quimiluminescência e a eletroquimiluminescência, pois eles oferecem menos possibilidade de ocorrer o que se chama efeito gancho. Os valores de prolactina, os valores de referência de prolactina, são comumente maiores nas mulheres do que nos homens. E o limite superior para vários métodos, né, não costuma passar de 25 nanogramas por ml. E, lógico, a gente deve interpretar de acordo com os valores normais indicados. Geralmente, os níveis de prolactina têm relação com a sua etiologia. Valores até 100 nanogramas por ml são, na maioria das vezes, associadas a medicamentos, a uma causa idiopática, ou uma desconexão de haste ou um microprolactinoma. Valores de prolactina superiores a 250 nanogramas por ml geralmente indicam a presença de prolactinoma. Entretanto, medicamentos como a risperidona, a metoclopramida, muitas vezes têm associado a níveis de prolactina superiores a 200 também nanogramas por ml. A pesquisa de macroprolactinemia é realizada pelo teste de precipitação que se baseia na insolubilidade das imunoglobulinas após exposição a concentrações definidas de polietileno glicol, o PEG. Após esse procedimento, recuperações menores do que 30% da prolactina estabelecem um diagnóstico de macroprolactinemia, enquanto que recuperações maiores do que 65% afastam o diagnóstico. Os valores intermediários de recuperação entre 30 e 65 não permitem um diagnóstico preciso, e nesse caso é necessário solicitar a cromatografia líquida em coluna de filtração por gel para a definição do problema. Bom, como é que a gente calcula essa recuperação? É bem simples, é a razão entre o valor da prolactina pós-teste de precipitação e pela prolactina pré-teste de precipitação multiplicado por 100 para ter um resultado em porcentagem. O diagnóstico etiológico. Uma vez confirmada a hiperprolactinemia, afastadas já as causas farmacológicas e fisiológicas, o hipotireoidismo primário, insuficiência renal, hepática, o paciente deve ser submetido a uma ressonância magnética de hipófise para avaliação da presença de prolactinoma. Bom, a tomografia computadorizada pode ser usada? Pode. Mas ela é menos efetiva que a ressonância magnética para a identificação dos tumores, principalmente quando existem microprolactinomas. Mas se o local não dispõe de ressonância, a tomografia computadorizada pode ser utilizada sim. Bom, então, uma tomografia ou ressonância de hipófise normal não exclui a presença de um microprolactinoma, pois muitas vezes essas lesões podem ser imperceptíveis ao exame de imagem por suas dimensões bastante reduzidas. O tratamento. Eu vou só citar algumas formas de tratamento, porque isso é bem próprio entre o médico e o paciente. O tratamento ele pode ser farmacológico, e os agonistas dopaminérgicos sempre são a primeira escolha, pois eles tendem a normalizar os níveis de prolactina, restaurar a função gonadal e reduz também, muitas vezes, de forma significativa, o volume tumoral dos prolactinomas na maioria dos pacientes, evitando, na maioria das vezes, então, uma cirurgia. A carbegolina é um antagonista, a carbegolina é um agonista específico do receptor D2 da dopamina e mostra uma eficácia e uma tolerância bem superior à bromocriptina. O tratamento também pode ser cirúrgico. Até 10% dos pacientes com macroprolactinomas podem requerer uma cirurgia. Caso não ocorra resposta aos agonistas dopaminérgicos, ou ainda se o comprometimento visual não melhorar com o tratamento medicamentoso.
né? Então, nesse caso, a retirada parcial da massa tumoral pode proporcionar uma melhor resposta ao tratamento com os agonistas dopaminérgicos. Outra possibilidade, ou outras possíveis indicações para o tratamento cirúrgico também incluem macroprolactinomas císticos, né, que causam sintomas neurológicos, podem causar uma apoplexia com comprometimento neurológico, uma intolerância aos agonistas dopaminérgicos ou até mesmo a fístula licórica, né? A cirurgia transesfenoidal é a abordagem preferencial, enquanto que a craniotomia deve ser reservada para tumores inacessíveis pela cirurgia transesfenoidal. Os determinantes mais importantes para atingir taxas de normalização da prolactina com o tratamento cirúrgico são a experiência da equipe cirúrgica, né, o nível de prolactina antes da cirurgia, né, se obtém melhores resultados quando os valores de prolactina são normalmente inferiores a 200 nanogramas por ml, e quando se considera também o tamanho e a invasividade, né, do tumor. A taxa de normalização da prolactina vai ocorrer em torno de 75 a 80% dos pacientes com microprolactinomas e, na maioria das vezes, 30 a 40% dos macroprolactinomas. O tratamento também pode ser radioterápico. E entre os tumores hipofisais funcionantes, os prolactinomas parecem os que menos respondem à radioterapia. Por isso, essa modalidade de tratamento deve ser reservada para pacientes com tumores agressivos ou prolactinomas malignos, não responsivos aos agonistas dopaminérgicos, nem muito menos à cirurgia transesfenoidal. A cirurgia pode ser feita por feixe externo, que é chamado de radioterapia convencional, ou com técnicas estereotáxicas, que envolvem a administração de altas doses de radiação a uma região localizada do cérebro em uma única fração de tratamento ou em poucas frações, mas em geral menos de 5. A taxa de normalização da prolactina com ambas as técnicas é semelhante na ordem de 30%. Essa baixa efetividade e os efeitos adversos a longo prazo da radioterapia, como um hipopituitarismo, acidentes vasculares cerebrais, tumores do sistema nervoso central, é o que limitam muitas vezes o seu uso. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.